Vamos abrir em Êxodo 20, 24. Êxodo 20, 24. Deus aqui dá a direção para como fazer o altar para com Deus. E veja o que é que está aqui escrito. Êxodo 20, 24. Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas e as tuas ovelhas e as tuas vacas. E em todo o lugar que eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Qual é a intenção do altar? Qual é a intenção da oferta? É por causa de Deus ou é por causa dos homens? A oferta que é dada para Deus, a intenção de Deus é para poder abençoar. Porque Deus só vai multiplicar aquilo que tem. Ele só multiplicou os pães e os peixes porque os tinha com eles. Por isso é que ele diz, tudo aquilo que o homem semear, isso vai colher. Portanto, vamos semear em nome de Jesus. Amém. Como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem anda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem anda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem anda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai, por poder semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, porque confiamos em ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em Jonas 1:1 e o título da mensagem 2 é Amar. Toda a gente conhece aquilo que aconteceu com Jonas. Muitas das vezes eu já falei várias vezes sobre isso e sobre o que ele fez. Jonas realmente errou, mas eu não quero falar sobre o erro de Jonas. Eu quero falar porque que ele fez isso. Se calhar qualquer um de nós, na mesma situação de Jonas, se calhar teria feito o mesmo. Embora dizer, então, mas desobedecer a Deus. Deixa-nos ler. Jonas 1:1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou ali um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Então o que é que ele estava a fazer? Ele estava a fugir de Deus. Como isso seria possível? Jonas estava a fugir de Deus porque não queria ir pregar a Nínive. Porquê que ele não queria pregar a Nínive? Porque os habitantes de Nínive eram homens de guerra, violentos, e chegaram a fazer várias vezes mal aos israelitas. E que se assim, se ele não fosse pregar a Nínive, a justiça de Deus cairia sobre Nínive e eles morreriam. E então os israelitas ficavam livres de um problema. Mas não é assim que Deus opera.
Não é assim que Deus opera connosco também. Dá-nos sempre possibilidades de haver arrependimento da nossa parte e de mudança. Porque se não houver arrependimento, então vem julgamento. A razão de Jonas realmente era porque Nínive maltratava os israelitas. E ele achava que seria justo vir juízo sobre ele. Quantas vezes nós não temos feito o mesmo? Achamos que aquelas pessoas que nos fizeram mal, aquelas que nos causaram problemas, aquelas que levantaram coisas contra nós, achamos que realmente deve vir justiça contra eles. Quem nós somos para julgar, seja quem for? Se as outras pessoas fossem julgadas como nós pensamos ou achamos que deve ser, será que nós também não seremos julgados da mesma forma? Pois a palavra de Deus diz que com a justiça com que julgares também serás julgado. Então, você pode pensar, mas Jonas tinha razão. Ele tinha feito. Eles tinham feito mal. Veja o que está aqui escrito em Jonas 4, versículo 1. Jonas 4, versículo 1. Eu vou-lhe contar o que aconteceu até agora. Jonas realmente entrou no navio, fugiu diante da face de Deus, só que Deus não se agradou daquilo que ele fez e uma tempestade foi levantada e ele virou-se para as pessoas e disse assim, olha, mandem-me fora do barco, que a tempestade parará. E eles mandaram fora do barco e a tempestade parou. Nesta altura um grande peixe engoliu Jonas. Ele agora estava na barriga deste grande peixe e começou a refletir tudo o que ele tinha feito e o que Deus lhe tinha pedido. E ele disse que se arrependia daquilo que tinha feito e que iria fazer a vontade de Deus e não a dele. O peixe o vomitou e ele foi pregar em Nínive. Pregou em Nínive arrependimento, porque senão, em 2 dias, a cidade seria destruída. Toda a gente se arrependeu. Toda a gente se arrependeu. E Deus, o mal que queria fazer à cidade, já não fez. E agora veja o que é que Jonas respondeu. Jonas 4:1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse, ai Senhor, não foi isto que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele sabia que se eles se arrependessem, Deus não teria julgamento sobre a cidade. Depois disso, ele ficou naquele sítio, em frente à cidade. Ele ficou em frente à cidade, e em frente à cidade ficou, e ali esperou, e nasceu uma planta de um dia para a noite, que lhe fazia sombra, e no dia a seguir, quando ele dormiu, uns bichos vieram e comeram a planta, e ele ficou muito triste por causa da planta. E Deus lhe disse a ele, então, mas se tu ficaste triste por causa de uma planta, não ficaria eu triste por causa de todos aqueles que moram em Nínive? Muitas vezes nós achamos que o nosso julgamento é justo. Mas será que realmente é? Ouça, nem o bem que pensamos fazer pode muitas das vezes ser bem para a pessoa, nem o mal que gostaríamos que lhe acontecesse às pessoas realmente deve ser o mal que acontece.
Nós não estamos no coração das pessoas, nem sabemos o que vai dentro delas. Mas sabemos que Deus é Deus que honra e é Deus justo. Portanto, eu sei que tudo aquilo que nós estamos a fazer deve ser medido perante Deus. Você deve buscar a Deus para saber o que fazer. Entenda uma coisa. Não é fácil, às vezes, as decisões que temos de tomar na vida. Não é fácil quando nos magoam nós perdoarmos. Não é fácil quando alguma coisa acontece a nós e nós queremos justiça sobre essas pessoas. Mas será que é justo pedir isso? Será que é justo haver justiça? Não sabe Deus quem são as pessoas e como são as pessoas? E se houver arrependimento? Deus mostrou-me algumas vezes julgamento que ele ia fazer sobre algumas pessoas. Algumas delas levou um ano, outras até mais tempo. O julgamento veio. Mas eu sempre esperava que no caminho, no processo, que as pessoas se arrependessem daquilo que pensavam ou tinham dito e que se virassem para Deus, para que o julgamento não caiu sobre elas, não caísse sobre elas. Algumas delas eu não soube nada que aconteceu, portanto houve arrependimento da sua parte, outras houve julgamento. E você pensa, então mas Deus é Deus. E temos que sempre pensar que Ele sabe tudo melhor que nós. Eu lembro-me sempre de um pastor que contou um testemunho, e então uma irmã foi ter com ele, e ela dizia, ouça, nós vimos à igreja, nós damos o dízimo, nós estamos em todas as reuniões, e muito dificilmente somos curados, a nossa família toda. No entanto, a outra família, não sei se dá os dízimos como deve ser, mas ponho as minhas sérias dúvidas, vem à igreja só de vez em quando, e quando precisam de ser curadas, são curadas. E a irmã dizia, mas como é que é possível? Se nós estamos a fazer o que é certo e não há cura, como é que aqueles que não estão a fazer o que é certo são curados? E o pastor olhou para ela e disse, vocês perdoam facilmente? E ela virou-se, não, a minha família, toda a minha família não perdoa facilmente. E o pastor olhou para ela e disse, a outra família perdoa muito facilmente. Você já percebe porque é que é curado mais depressa. Há uma parábola que Jesus conta de alguém que trabalhava na igreja, alguém que servia na igreja, subiu ao templo para orar. E na mesma altura subiu alguém que era um pecador. E o pecador não sequer levantava os olhos para o céu e pedia perdão a Deus. E o outro que estava de pé, que servia a Deus, virava-se e orava e dizia, olha, Pai, graças te dou porque eu não sou como este pecador, não dá os dízimos, não serve na igreja, mas eu faço a tua vontade. E o outro de joelhos só pedia perdão. E Jesus diz que aquele que pedia perdão, esse seria justificado e o outro não. Porque a palavra de Deus diz, todo aquele que se humilhar
será exaltado. Então como é que ficam as outras pessoas? Perdão. Eu lhe quero dizer uma coisa. A salvação é pessoal. Você não vai conseguir salvar a sua família. Claro que você deve orar por ela e glória a Deus está a fazer isso. Mas a salvação vai ser uma decisão pessoal de cada um. Mas entenda uma coisa. Se alguém não quiser buscar a Deus, se alguém não se quiser salvar, o destino dele vai ser um inferno, longe de Deus. E como é que nós podemos fazer para mudar tudo isso? Só orando. Só orando. Só orando. Mas eu quero lhe dizer uma coisa primeiro. Antes de você orar pelos outros, ore principalmente por si. Veja que na oração no Pai Nosso diz: Pai, livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Quer dizer que a tentação e a possibilidade de fazermos coisas erradas pode vir até nós. E que devemos pedir a Deus para nos ajudar a afastar o mal de nós, a não fazermos coisas erradas. Ser cristão, andar com Deus, é muitas das vezes não fazer a nossa vontade, mas a vontade dele. E aqui é que mexe connosco. Às vezes não queríamos fazer isto e Deus nos mostra para fazer, não queríamos fazer aquilo e não, às vezes nos magoam de tal forma que ficamos ressentidos. E Deus nos diz para perdoar. Mas perdoar como Deus perdoa. O que não é propriamente fácil para nós. Porque nós aprendemos a perdoar e a perdoar é uma decisão indiscutível e então nós dizemos, Pai, eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. Mas perdoar é esquecer também. Se essa pessoa precisar de ajuda, nós estamos lá. Eu quero-vos mostrar alguns versículos que Deus me tocou no meu coração. Mateus 5,44. Mateus 5,44. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que os odeiam, orai pelos que os maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e chuva deixa sobre justos e injustos. Você acha que isto é fácil? Não é. E eu lhe digo que só com Deus isto é possível. Só com Deus você vai conseguir amar os seus inimigos, você vai conseguir dizer bem daqueles que estão a dizer mal de si. E é só com Deus você vai conseguir orar por aqueles que o estão a perseguir. Porque cada vez que você ora por alguém, você não amaldiçoa essa pessoa. Você não julga essa pessoa. O que você faz é abençoar, porque foi isso que foi chamado para abençoar. E como é que eu posso abençoar alguém que me está a perseguir? Só com Deus. Só com Deus. Ouça bem uma coisa. Eu lhe quero dar um testemunho, porque eu gostei muito e achei impressionante. Mas você tem que entender uma coisa.
Não está na nossa mão. Não está na nossa mão. E no versículo a seguir, que depois em Romanos eu vou-vos mostrar, não está na nossa mão o julgamento. Está na mão de Deus. Até eu quero que você entenda uma coisa. Em todas as circunstâncias da sua vida, você deve entregar a Deus. Porque é Ele que vai fazer o julgamento. É Ele que vai tomar a decisão. É Ele que sabe o coração da outra pessoa. É Ele que sabe tudo. Numa determinada casa de uma irmã, ela estava com a casa, tinha feito arranjo na casa, pediu a uma irmã de oração e ao pastor para lá ir, e eles lá foram. E a irmã virou-se e disse: eu pedi-vos para vir cá porque eu vou vender a casa. Mas você vai vender a casa porquê? Mas está com dificuldades de dinheiro? Não. É porque desde que eu comecei a arranjar a casa, a minha vizinha não para de me causar problemas. Não para de me causar problemas. É problemas, é gritos, é coisas. Cada vez que eu venho aqui com alguém com a orar, do outro lado eu começo a ouvir batuques e tudo mais. E é de tal forma que nós temos que parar de orar. Uma líder de oração virou-se para ela e disse assim: mas isto é errado, completamente errado. Você não tem que fazer assim. O diabo não se levanta contra si e você obedece. Ele é que tem que fugir. Ele é que tem que ceder. E então o que aconteceu foi que a irmã disse: vamos orar. E meter as mãos na parede ou viraram as mãos para a parede. Não tocaram na parede. Viraram as mãos para a parede entre ela e a vizinha e começaram a orar. E ela disse, e muito bem: nós não fomos chamados para amaldiçoar ninguém. Nós vamos orar para a conversão dessa pessoa. E começaram a orar, a orar, a orar, a orar. Do outro lado, normalmente quando eles começavam a orar, começava-se a ouvir batuques e começavam a chegar carros com pessoas a tocar e não chegaram carros nenhuns. E eles continuaram a orar. Passado umas semanas, eles encontraram-se outra vez na igreja e disse: então, como é que estão as coisas? E a irmã disse: você não acredita no que é que aconteceu. Uma semana depois de você estar lá a orar, a minha vizinha morreu. O marido dela era afastado da igreja. Foi à igreja e contou como testemunho o que aconteceu. O que aconteceu é quando estavam aqui deste lado a orar, ele dizia que a parede do outro lado fervia. Que a mulher dele começou a gritar, como se estivesse possessa, completamente a gritar e a andar por toda a casa. Até que uma semana depois veio a morrer. E ele virou-se e disse: eu quero voltar para Cristo. Eu quero voltar para Deus, porque eu vi o poder de Deus a atuar. E eu tenho um espaço que eu quero ceder para a igreja. Eu não sei se foi o mesmo espaço, a mesma casa ou outra casa. Ele diz que cedeu o espaço para que fosse feita uma igreja infantil. E glória a Deus. E você diz: pois, está a ver, os irmãos oraram e a outra pessoa morreu. Não, você não entendeu. Se houvesse possibilidade de conversão, a conversão seria feita por Deus na pessoa. Mas quando nós estamos a orar para salvação, o diabo vê que há a hipótese da pessoa se salvar. E então tenta levá-la antes dela que se possa converter. Deus faz até ao fim de tudo
para que a pessoa se salve. E nós estamos a fazer de tudo para que as pessoas se salvem. Veja o que está aqui escrito em Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. E diz aqui: não vos vigueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Lembra-me ao princípio de eu ouvir este versículo, a primeira coisa que nós pensamos é: pois não, eu vou ajudar a pessoa para que brasas de fogo fiquem sobre a sua cabeça. Mas verdadeiramente, o que Deus está a dizer é: porque estás a abençoar, mais juízo vai vir sobre essa pessoa. E se ela mudar a sua atitude, vai ser abençoada. Mas se ela não mudar, julgamento vai vir sobre ela. Está na sua mão julgar alguém? Não. Não está. Entenda que todos aqueles que têm cargo de liderança às vezes têm que fazer julgamentos e resolver coisas. Assim como um patrão, alguém que está em liderança numa igreja e tudo mais, tem que fazer o que acha melhor com Deus, claro. Mas entenda uma coisa. Nós estamos a falar daquelas pessoas que nos estão a causar problemas, que se estão a levantar contra nós. Como fazer? Orar por essas pessoas. Eu tenho casos de que eu sei de pessoas quais orou, irmãos que oraram por pessoas e quase sempre o que acontece é essa pessoa agarra, vai para o outro lado, muda de emprego. Acontece alguma coisa que faz com que essa pessoa saia para deixar de haver problemas para nós. Quantas e quantas vezes isso aconteceu? Mas a nossa oração tem de ser a oração certa. Não é a oração para destruir, não é a oração para deitar abaixo essa pessoa, é a oração para abençoar. Sempre, sempre, sempre abençoar. Sempre. Deixa-vos mostrar outro versículo. Eu sei que é em Pedro, deixem-me aqui encontrar. Está aqui. Primeira de Pedro 13, 8. Primeira de Pedro 3, 8. E está aqui escrito finalmente, tede todos o mesmo sentimento. Compassivos, amando os irmãos, estranhamente misericordiosos e afáveis. Não torneis mal por mal, ou injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios de falar engano. Aparte do mal e faça o bem,
Busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem mal. Quando você orar por alguém, não diga: Senhor, venha julgamento sobre esta pessoa. Por favor, não faça isso. Porque nós fomos chamados para a bênção. Bem dizendo, diz aqui no versículo 9, não torneis mal por mal ou injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, bem dizendo. Nós não fomos chamados para mal dizer, fomos chamados para bem dizer, bem dizer. Nós temos que abençoar toda a gente, mesmo aqueles que se levantam contra nós, mesmo aqueles que falam mal de nós. E você diz, mas isso não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas você tem que perceber uma coisa. Você é de Deus. Você não é como as outras pessoas. Deus às vezes permite chegar coisas à sua vida. Você diz que não entende, mas porquê? Mas você tem que perceber o que é que Deus diz a nosso favor e nos diz para nós amarmos a Ele acima de todas as coisas. E se isso não acontecer, não o estamos a honrar a Ele. Então, se queremos honrar a Deus, temos que fazer o que é certo. Orar por aqueles que nos maltratam e perseguem. Bem dizer, não amaldiçoar. Não amaldiçoar. Muitas circunstâncias na vida nos levam às vezes a não gostar de algumas coisas que nos estão a acontecer. Muitas circunstâncias nos empurram para ter reações. Eu posso me lembrar de algumas delas que eu fiz e que não foram boas. Será que maltratei alguém, ofendi alguém? Não, não fiz nada disso. Mas a reação não tem a ver muitas das vezes com o que nós falamos e com o que a nossa reação, mas com aquilo que fica dentro de nós. Porque Deus busca o nosso coração, o nosso interior. E como é que nós estamos dentro de nós? Quando nos lembramos de uma pessoa, como é que ficamos? Aquela pessoa que nos tratou mal, que nos ofendeu, como é que ficamos? Com raiva, com revolta? Está na altura de você começar a orar por essa pessoa. Está na altura de você começar a abençoar essa pessoa. Deus é que sabe o que é que vai fazer. Mas está na altura de abençoarmos, 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 abençoarmos. Porque para isso fomos chamados. Porque quanto mais bênção sair da nossa boca, mais bênção vai vir para nós. Sabe porquê? Tudo aquilo que o homem semear, isso vai colher. E nós fomos chamados para a herança, para herdar uma bênção. Exatamente como acabámos de ler. Mas para isso temos que bem dizer constantemente. Bem dizer aqueles que nos maltratam, bem dizer aqueles que maldizem de nós, bem dizer aqueles que nos perseguem. Bem dizer, bem dizer. Porquê? Porque Deus diz, minha é vingança, eu retribuirei. Deus é que sabe o que é que vai fazer com cada pessoa.
E a nós? E nós agora, Senhor? O que é que nós agora vamos fazer? Depende que se você quer ser abençoado ou não. Eu lembro-me de estar uma vez na igreja, eu vi minha irmã chorar e pedi à minha esposa para ir falar com ela. E quando ela estava lá e ela estava a chorar e a minha esposa estava a tentar confortá-la, falar com ela. E a minha esposa sentiu qualquer coisa e falou com ela e virou-se: você tem que perdoar. Você tem que perdoar o seu esposo. Bem, quando a minha esposa disse isto, ela se levantou com punhos fechados e ela dizia: não, o meu marido não. As pessoas às vezes não percebem o problema. Não percebem no que é que estão a fazer. A maldição que estão a trazer para as suas vidas. Porque Deus diz: se vocês não perdoarem aos homens, eu não vos perdoo a vocês. Mas se vocês perdoarem aos homens, eu vos perdoo a vocês. Pessoas que eu tenho orado, eu oro por elas e nada acontece. Levo as pessoas a perdoar os outros. E imediatamente depois de fazer isso, eu oro por elas e as pessoas ficam curadas. O que impede a bênção na vida das pessoas é a falta de perdão. É um dos principais motivos de poderem ser abençoados, de poderem ser curados. Afinal, de quem nós somos filhos? Filhos de Deus ou filhos de quem? Se nos fazem mal, devemos pagar com a mesma moeda? Ou devemos orar? Abençoar? E você vai dizer: fogo, mas isso não tem lógica nenhuma, não tem... É completamente contra. Ouça, veja para a perspectiva de Deus. Deus criou Adão e Eva, colocou no melhor lugar da terra, no paraíso na terra. Eles erraram, pecaram, desobedeceram a Deus. E por causa da desobediência tiveram de ser tirados do paraíso. Mas Deus os amou. E continuou a amar. E tentou sempre, a todo custo, que eles se virassem para Ele. A tal ponto de chegar a um tempo em que Jesus veio à Terra, seu Filho, para morrer por nós. Todos. Todos. Mesmo aqueles que têm praticado mal. Mesmo aqueles que têm feito mal. Todos. Deus nos amou, sendo nós pecadores. Que amor é este que Ele teve por nós? Não devemos nós mostrar o mesmo amor? E você diz: mas você não está a entender, mas estamos a fazer mal. Eu sei disso. Deus sabe disso. E à medida que a sua ação acontece, Ele faz o julgamento. Eu quero-vos contar um testemunho que eu acho impressionante. Num determinado lugar da Terra, eu não sei qual era a região, numa região onde os cristãos eram perseguidos.
Nesse sítio eles eram presos, torturados, perdão, torturados. E alguns morriam. E o que é impressionante é que nos registros dessas pessoas, via-se as pessoas que tinham sido presas e que foram torturadas e que morreram. Nesses registros, de um lado, aparecia aqueles que tinham sido presos pelo nome de Cristo. Mas noutra coluna aparecia aqueles que eram os guardas prisioneiros. Aqueles que tinham torturado aqueles homens e levados ao ponto de morte. E naquelas colunas apareciam alguns também que, nesses guardas prisioneiros, alguns que tinham sido torturados e levados à morte também. E dizem, então, mas se eram guardas prisioneiros, como é que iriam ser torturados? Você não entendeu. É que estes guardas que torturaram estes homens, que os levaram à morte, viam a reação deles. E como eles não negavam a Cristo, que eles amaram as suas vidas a Cristo até à morte, e isso os levou à conversão deles e também à sua própria morte. É impressionante, não é? Amar a Cristo até morrer. Amar aqueles que os estavam a maltratar. A ponto tal deles próprios se converterem a Cristo. Sabendo que para isso os levaria também à morte. E nós às vezes, porque uma pessoa nos diz uma coisa de mal, nos falou mal, nos prejudicou, nos fez alguma coisa que não era bom para nós, nós deixamos de fazer o que é bom, o que é correto, o que é justo para com essa pessoa. Portanto, se você estiver a passar uma circunstância semelhante, por favor, ora. Coloque essa pessoa nas mãos de Deus, Senhor, e eu oro para esta pessoa. Eu abençoo em nome de Jesus. E deixe Deus fazer julgamento. Não se deixa bater pelas circunstâncias, não se deixa bater pela tristeza, não se deixa bater por aquilo de mal que lhe estão a fazer, pelo que lhe estão a prejudicar, não se deixa bater por isso. Mas creia no seu Deus. Creia que Ele é poderoso de mudar tudo. Tudo. Tudo mesmo. Creia que Ele é poderoso para mudar tudo a nosso favor. Para nos abençoar em todo o nosso caminho. Como é que vai ser a nossa vida? Não sei. Mas eu creio em Deus. E eu creio que Ele vai nos fazer tudo para nos abençoar e levar ao caminho que Ele quer. Em nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos lá ficar de pé, vamos orar. Vamos dizer assim, Pai, nós vimos a Ti em nome de Jesus. E Senhor, algumas vezes
A nossa reação não tem sido a reação devida. Às vezes não temos feito o que tu nos mostras para fazer. E por isso te pedimos perdão. Senhor, capacita-nos. Capacita-nos para andar na tua presença e sermos perfeitos, Senhor. Capacita-nos para nos livrar do mal, Senhor. E não nos deixarmos dominar pelo mal, mesmo quando nos fazem mal. Ajuda-nos a orar por essas pessoas, a abençoá-las. Ajuda-nos a ajudar essas pessoas, Senhor, quando precisarem. Ajuda-nos, Senhor, a engrandecer o teu nome na nossa vida. Porque só assim te tornamos grande realmente, quando fazemos a tua vontade e não a nossa. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. A ti toda a honra e toda a glória, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. No nome de Jesus. Amém.